Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Dados os nossos minutinhos de tolerância, vamos iniciar o nosso tempo nesta manhã. Já estamos mais para lá do que para cá da nossa matéria de O Sermão do Monte. Okay? Hoje é a lição número 15, faltam apenas mais 2 lições. E hoje nós vamos chegar a Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. E o tema é renúncia. Algo que com certeza a nossa carne ama. Nossa, vive procurando o que renunciar, né? Só que não. Então, com certeza é algo difícil para nós. Aliás, vamos ser sinceros. Uma coisa é você fazer a leitura do Sermão do Monte na sua leitura anual, ou porque você apenas decidiu ler, uma maravilha. Outra coisa é o que nós temos feito durante esses meses, né? Já aula 28 hoje, onde nós temos parado e olhado com profundidade o que realmente o texto significa e quais as suas implicações, porque essas, meus irmãos, são as que mais importam em um estudo bíblico, em um devocional, em uma mensagem. O que eu faço com isso? É claro, a interpretação correta de um texto é fundamental, porque tem cada pataquada hoje, especialmente com a internet, né? Ontem eu estava assistindo uns vídeos, passando o tempo num momento lá, e aí passou um camarada falando sobre um determinado assunto, mas, gente, eu vi um festival de texto fora de contexto, que realmente você pode falar quase o que você quiser usando as escrituras. E a culpa não é da Bíblia, a culpa é dos homens, né? Da nossa preguiça de realmente estudar, principalmente, irmãos, teologia bíblica, para poder compreender como um texto muda, se você compará-lo, colocá-lo dentro do seu contexto. Alguns meses nós vamos começar mais uma turma de pregação expositiva, eu fiz menção algumas vezes, e durante o curso de 4 anos, cada módulo a gente tenta fazer em um tipo de literatura bíblica diferente. Começamos com um profeta menor, depois a gente vai para um evangelho, depois vai para um texto narrativo e assim por diante, porque a interpretação depende do contexto, e especialmente do tipo de literatura. E assim, meus irmãos, quando a gente para olhar o Sermão do Monte, entendendo o momento messiânico, o momento da revelação do Messias, da pregação do reino que chegaria, muda completamente o nosso entendimento, especialmente quando a gente o faz em profundidade, com calma, com atenção. Antes de mais nada, vamos orar, pedindo a iluminação do Senhor para aquilo que vamos estudar nesta manhã. Vamos orar? Deus querido, nós pedimos, ó Deus, Tua bênção para o nosso tempo nesta manhã. Principalmente, ó Deus, limpando nossas mentes, nossos corações, lavando-nos com o sangue do Teu Filho, perdoando nossos pecados, para que nossa comunhão com o Senhor seja plena, seja completa, e possamos, portanto, ter esta iluminação do Teu Espírito sem nenhum obstáculo em nossas vidas. Portanto, ó Deus, queremos declarar a nossa carência, a nossa necessidade, a nossa dependência do Senhor para poder entender a Tua palavra. E o Teu Espírito, que o Teu Espírito venha fazer isso exatamente nesta manhã. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Aí está, portanto, a lição número 15, renúncia. Vamos iniciar com uma breve introdução. As contraposições de escolhas são uma constante por toda a Bíblia. Qual árvore? Está falando lá de Gênesis, né? Vida ou conhecimento? Qual jovem? Caim ou Abel? Entrar ou não na arca? Bem, isso aí foi uma escolha fatídica para todo mundo, menos 8, né? A terra prometida desconhecida ou permanecer em Ur dos Caldeus, que eu tinha tudo sob controle, que foi o caso de Abraão. Sacrificar o filho a Deus ou não? Novamente Abraão. Nínive ou Jope? Está falando de quem, irmãos? Jonas, claro. As finas iguarias do rei ou a água e legumes apenas? Quem é? Daniel. Os peixes ou as almas? É o desafio de Jesus aos discípulos, né? Quando eles foram chamados. Pelo menos aqueles que eram pescadores, obviamente. A cruz, o cálice amargo ou a coroa? Até o nosso Senhor esteve em uma encruzilhada de 2 caminhos.
A mão no arado ou olhar para trás? Para nós, discípulos. Os pais ou o reino? Foi o questionamento de Jesus em um dos seus encontros. Deus ou as riquezas? E Jesus trata, inclusive nesse texto, irmãos, usando o termo de um falso Deus, Mamon. Quando você tem na NVI, não se pode servir a Deus e as riquezas, ali já é uma liberdade de tradução, e no rodapé você vai encontrar que no original está o nome de Mamon, que era Deus que dava supostamente riqueza para as pessoas, né? Eu me pergunto, era a teologia da prosperidade da época. Fico me perguntando se os seus devotos eram todos ricos, ou se Mamon estava falhando com uma boa parte deles, né? Ou seja, quando nós deixamos de servir a Deus pelo materialismo, pelo secularismo, pela busca de riquezas, é um tipo de idolatria. E, finalmente, o reino ou estas coisas. O ponto aqui, meus irmãos, é que, novamente, nós estamos naquele paradoxo, certo? Naquela tensão entre a soberania de Deus e a liberdade e a responsabilidade humana. Então, primeira coisa que eu quero definir aqui, e eu sei que a igreja conhece, mas como nós somos uma igreja em crescimento, é sempre bom definir. Existe um termo que é muito mal usado e que ele não existe. Não existe mais, que é o termo livre-arbítrio, certo? Então é comum, inclusive o pessoal do mundo diz, tem que respeitar a escolha das pessoas, todo mundo tem livre-arbítrio. Então, é claro, se ele está se referindo a todo mundo tem escolha, até certo ponto ele está certo. Só que teologicamente, que é o que nos importa, biblicamente, que é o que nos importa, ok? O livre-arbítrio foi perdido em Gênesis capítulo 3. O livre-arbítrio, meus irmãos, ele não é a escolha, por exemplo, eu tenho essa camisa em branco e preto com a mesma propaganda da Conferência Teológica Sola Escritura, que acontece de 15 a 18 de junho, agora na outra semana. Então, eu tenho escolha entre esta e a minha branca, ok? Então, não é isso livre-arbítrio. Não passou nem perto disso daí. Livre-arbítrio é a capacidade inata, natural do homem, que ele tem de buscar a Deus pela motivação do seu próprio coração. E isso foi absolutamente perdido em Gênesis capítulo 3, o capítulo da queda. Isso a gente aprende na doutrina da depravação total do homem. E isso, detalhe, olha que coisa interessante, irmãos. Pouco importa se você é arminiano ou calvinista, ambos creem a mesma coisa. O que você vê sendo pregado por hoje não é nem uma coisa nem outra, certo? Então, nesse ponto, ambas as correntes, as principais que existem na teologia, concordam que o homem, em Gênesis capítulo 3, ele não deu só um tropeçozinho, não. O nome é queda absoluta. Todas as suas paixões, todas as suas atrações, todas as suas intenções foram contaminadas pelo pecado. Então, vamos deixar bem claro, não existe livre-arbítrio, ok? Tem até uma frase famosa que diz, todos nós somos salvos pelo livre-arbítrio de um Deus soberano. Ele tem, absolutamente. Então, o que é essa outra coisa que são as minhas escolhas do dia a dia? Livre? Muito bem, nossa igreja sabe. Livre agência. Eu tenho livre agência, como eu disse, de escolher a camisa preta e não a branca, ok? Eu tenho livre agência, né, de trazer um casaco ou não, porque está chovendo, mesmo sendo Roraima, ar-condicionado, vou sentir frio. E assim por diante, são as escolhas nossas do dia a dia. Contudo, mesmo essas escolhas são submetidas à vontade soberana de Deus. Então, vamos supor que a sua escolha corriqueira, banal, circunstancial do seu dia a dia, fosse de alguma maneira, iria contra a vontade de Deus em algum ponto, certo? Então, vamos supor que hoje você estava planejado por Deus de encontrar o amor da sua vida. E aí você não quer ir para BD. Já até dizendo, hoje não. Acordei e não quero ir para IBD, estou com dor de cutícula. Muito sério, não vou. Só que Deus tem um plano para você. Olha, um plano romântico, né? E aí ele tira da cama, ele faz isso, porque ele não está, Deus não respeita a sua livre agência quando ela está contra a vontade dele. Eu dei um exemplo engraçadinho, irmãos, mas isso pode ter a ver com um monte de coisas. Quantas vezes... Que legal, o negócio quebrou. Quantas vezes a gente diz assim, poxa, eu não ia em tal lugar,
mas alguma coisa me fez ir. Aí eu encontrei com fulano, agora vamos ser mais espiritual, né? Aí eu encontrei com fulano que eu não via há muito tempo e pude falar para ele de Jesus e tal. E no domingo seguinte ele estava lá na igreja. Olha só, que coincidência. Que coincidência o quê, meu irmão? O trono não está vazio, Deus não tira férias. O trono não é Airbnb não, para ele estar alugando para os outros. O trono está ocupado, Deus rege o universo, inclusive a nossa vida. Ok? Então a minha livre agência, ela vai até onde ela está cooperando ou não está atrapalhando a vontade de Deus. Por que eu disse isso? Porque eu achei que a lição fala demais, muito para o lado, sobre escolhas. O que eu repito, elas existem. É o grande paradoxo da nossa existência sobre as nossas escolhas e a soberania de Deus. Por exemplo, vamos aqui para o nosso texto, que está ali exposto, né? Cadê o livre-arbítrio de... Pode voltar, pode voltar, pode voltar. Volta rapidinho, volta. Cadê o livre-arbítrio de Jonas? Ele foge para Jope. Mas ele teve realmente escolha? Deus mexeu as circunstâncias, e você sabe como, né? Ele virou comida de peixe, virou ração de peixe, para que ele se arrependesse no ventre do peixe e pudesse ser vomitado. Detalhe, na costa marítima, né? Perto da cidade de Jope, da cidade de Nínive. Veja bem, Jope está cá embaixo, certo? Onde é a faixa de Gaza hoje, mais ou menos. Okay? Inclusive, Gaza é uma palavra desde o tempo bíblico. Na faixa de Gaza hoje. Nínive está no sentido lá do Iraque, subindo para o norte, indo para a direita, assim, bem longe. E ele vai praticamente sendo vomitado, tem outro termo, né? Foi gorfado ali, em linha reta da costa do mar para Nínive. Ou seja, ele foi, só que ele foi de transatlântico peixe marinho, porque desobedeceu a Deus. Mais um ponto onde quer se use arbítrio ou agência, Deus interveio para fazer com que o seu propósito acontecesse. Pode ter sido o pregador mais de má vontade que você pode conhecer, né? Mas ele foi e obedeceu. Da mesma forma, irmãos, a gente pode pensar, sim, as escolhas estão sendo colocadas diante da pessoa, mas o Senhor vai conduzindo a nossa vida para que essas escolhas possam servir para a sua glória. Em alguns casos, irmãos, as escolhas ruins dos homens também são usadas para a glória e para o propósito de Deus. Ou não acabamos de ver a história de José na exposição de Gênesis? Foi uma série de decisões ruins de José, de Jacó, dos seus irmãos. Acho que o que menos tomou decisão ruim nessa parada toda aí foi Faraó. Né? A decisão dele foi só mandar prender aqueles camaradas e eles terem contato com José, porque Deus usa todas essas coisas, ok? Espero que fique mais claro para os irmãos o que eu quis dizer. Então vamos lá. Após a regra de ouro do verso 12, vimos semana passada, ok? Jesus apresentou o caminho claro de acesso à justiça. A justiça que ele exigiu não passa pela porta larga e pelo caminho amplo. Em vez disso, passa pela porta estreita e pelo caminho apertado. As traduções vão variar entre estreito, largo, amplo, apertado, né? As traduções vão variar. À luz de todo o sermão, era óbvio que Jesus estava comparando a porta larga e o caminho amplo com a justiça externa dos fariseus. Se aqueles que ouvissem Jesus seguissem os ensinamentos dos fariseus, seu caminho levaria à destruição, a apoleian, que é a palavra ruína. A porta estreita e o caminho apertado se referiam ao ensino de Jesus, que enfatizava não as exigências externas, mas a transformação interna. Até o Senhor Jesus reconheceu que poucos encontrariam o caminho verdadeiro, o caminho que leva à vida, ou seja, ao céu, em contraste com a ruína do inferno. Então vamos ler esse texto rapidinho de Mateus 5:20, para entender o que a nossa introdução está dizendo, quando ele fala que Jesus está pedindo, exigindo uma justiça diferente. Olha lá. Pois eu digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Certa feita, eu vi uma pessoa dizendo que o que Jesus está dizendo é que os seus discípulos deviam ser ainda mais dedicados, por exemplo, que os fariseus.
que os seus discípulos deviam fazer mais coisas do que os fariseus. Em outras palavras, por exemplo, o fariseu decorava o Antigo Testamento todinho. E aí ele usou esse fato para dizer assim, e nós crentes que não conseguimos decorar texto nenhum. Irmãos, não é nada disso que o texto está dizendo. A nossa introdução acertou direitinho. Deus não vê como vê o homem vê o exterior. Deus vê o interior. O que a gente pode argumentar é que o exterior muitas vezes manifesta o que está no coração. Aí eu concordo, certo? Manifesta aquilo que está no nosso coração. Mas o objetivo de Jesus sobre essa justiça, que deveria ser superior à dos fariseus, é porque eles, de fato, viviam uma justiça humana, que era baseada naquilo que eles faziam, certo? Externamente, mas não aquilo que eles eram internamente. É aquela historinha, né, da criança que você manda, menino, senta aí e fica quieto. Aí o menino abusado diz assim, eu vou sentar, mas por dentro eu estou em pé. Então, essa atitude, meus irmãos, deve ser questionada e verificada no nosso coração. Eu estou obedecendo de verdade ou só de fachada? Eu estou fazendo a coisa de coração ou só externamente? Porque é importante nós salientarmos que Jesus está destacando o comportamento farisaico, hipócrita, não para fazer os seus seguidores se sentirem superiores, mas se sentirem confrontados. É completamente diferente. Não estamos no texto dizendo assim, ainda bem que eu não sou como esse fariseu, porque é exatamente a atitude que o fariseu tinha. Ainda bem que eu não sou como esse publicano na história que Jesus contou. Eu faço isso, eu faço aquilo, isso, aquilo. Irmãos, de novo, é mais um daqueles paradoxos da vida cristã. Você não levanta uma sobrancelha de Deus pelos seus atos. Deus não, de repente, olha para você e diz, nossa, que filho maravilhoso que eu tenho ali na comunidade Batista Videira. Se você acha também que Deus está o tempo todo cutucando Satanás, já viu o meu servo Luigi? Homem justo, isso e aquilo. Você acha que Deus está contando vantagem de você o tempo todo? Você não entendeu nada ainda. Porque esse é um perigo do nosso coração, meus irmãos, começar a relacionar para nós mesmos o que nós fazemos. Uma coisa que nós temos que perceber e usar, inclusive, até os elogios, é como muitas vezes eles são um retrato parcial da realidade. É bom receber um elogio. É bom alguém reconhecer o seu trabalho, é bom alguém reconhecer o seu esforço, o seu valor. Sem dúvida nenhuma. Façamos isso com os nossos amigos, com os nossos parentes, etc., com nossos irmãos. Mas quando você recebe um elogio, sabe o que você deve fazer com ele? Perceber como ele só é assim porque aquela pessoa não lhe conhece de verdade. Ele só é assim porque aquela pessoa ainda não teve condição de botar você debaixo do microscópio. Eu sei que aquela pessoa tem a noção de que você é apenas um pecador e eu também. Claro, quem não é. Esse não é o ponto. O ponto é que essa pessoa ficou impressionada, né? Nossa, mas você faz um malabarismo incrível, né? E anda na corda também. E cá você está pensando consigo, né? Mas eu só sei fazer malabarismo com bola. Se fosse com aqueles pinos de boliche, cai tudo no chão. Você está lembrando, ou deveria, de como aquele elogio é limitado na sua observação. E como há áreas da sua vida que, inclusive, trabalham para atrapalhar as suas virtudes. Trabalham para destruir aquilo que Deus já fez na sua vida. E são nessas áreas, irmãos, que nós temos mais que prestar atenção. São nessas áreas que nós temos que perguntar, será que eu não estou falhando na justiça de Deus, meu coração, nessa área da minha vida? E eu espero que os irmãos saibam que eu não estou falando de truque de circo, né? Mas a gente tem essa tendência de ilustrar os nossos troféus, tá? E esconder as nossas tranqueiras. Eu e você precisamos meditar nisso daí, ok? Bem, passando adiante, as contraposições de escolhas são uma constante por toda a Bíblia, porque ela fala acerca de seres criados à imagem e semelhança de um Criador que arbitra, que escolhe, decide por um lado e não por outro.
anda por um caminho e não por outro. Sempre bem, graças a ele mesmo, né? Ele nunca erra nas suas escolhas. Nós fomos feitos seres arbitrários. É aí que eu não gosto do uso da escolha de termos, mas vamos lá. Projetados com a capacidade de muito mais que isto, com a permissão do Altíssimo de fazer qualquer escolha, boa ou ruim, certa ou errada. E nem sempre nossa raça humana tem escolhido bem, infelizmente, graças a nós mesmos. Então, é interessante como ele coloca aí, né? De um lado, você tem um ser perfeito, elevado, exaltado, etc., etc., que em suas escolhas sempre acerta. Do outro lado, estamos nós, e que não necessariamente acertamos em nossas escolhas, até quando temos boa intenção, porque a gente não tem controle do futuro, certo? A gente faz escolhas, a gente toma decisões e as coisas mudam, né? Alguns dias atrás, estava conversando com a minha esposa, como a gente fez algumas decisões e a história, as circunstâncias mudaram ao longo do caminho e a gente teve que se adaptar. Nós pensamos, e se era bom, se não era, aparentemente era uma boa decisão. No meio do caminho a história mudou, as circunstâncias mudaram, você não tem controle das circunstâncias. Você pode, inclusive, orar e colocar diante de Deus, mas você vai tomar decisões erradas em algum momento da sua vida. Que a misericórdia de Deus nos ajude para que não sejam decisões extremamente sérias, que sejam coisas que a gente possa, com o tempo, consertar, né? Agora, com certeza, quando decisões basilares, fundamentais, são tomadas de maneira errada, aí a coisa complica. Por isso que eu sempre falo para os irmãos que eu faço aconselhamento, que após a sua conversão, a decisão de com quem vou me casar é a mais importante da sua vida. E realmente vale o ditado, antes só do que mal acompanhado. Agora, caso você não vai ficar só, ore, pense muito bem, pare antes de tomar uma decisão, para que você não fique depois achando que tem algum tipo de liberdade de sair dessa decisão que não existe na palavra de Deus. A regra bíblica para o casamento é uma só, até que a morte os separe. É interessante, irmãos, como a gente gosta de manipular as coisas da palavra de Deus quando elas não nos convêm. Eu já vi crente dizendo assim, então você está dizendo que Deus deseja que fique... Olha só a perspectiva da pessoa. Quer que a pessoa fique num casamento infeliz. Não, eu não disse isso. Eu disse que existe uma regra e por causa dela você tem que transformar, pela graça de Deus, a circunstância em algo diferente daquilo que ela é. Através e pela graça de Deus. E não se conformar com ela ser assim. São coisas completamente diferentes. O ponto aqui, meus irmãos, é que as escolhas, elas precisam de uma dose cavalar de sabedoria e de instrução de Deus. E ainda assim nós somos seres falhos, como nós acabamos de ver na nossa introdução. Uma breve aplicação aí. Você é capaz de lembrar 2 boas escolhas feitas na vida e 2 ruins? Paremos e pensemos nisso antes de prosseguir, a fim de deixarmos nosso coração ser invadido por um bom temor em relação ao assunto das escolhas. Deixa eu fazer mais uma ressalva, irmãos. A decisão, a escolha de José de acordar um belo dia depois de ter sonhado e dizer assim, maninhos que já gostam muito de mim, e ficar contando vantagem, foi uma boa escolha? Não. Ele mexeu num vespeiro. E aí as consequências você sabe quais foram. Onde eu quero chegar aqui, meus irmãos? Ainda que você olhe para o seu passado e perceba decisões simples ou até essas fundamentais basilares que eu mencionei, que não foram as melhores que você poderia tomar, ok? Eu não estou me referindo à decisão do seu corte de cabelo, estou falando de coisa mais séria. Deus ainda usa para a sua glória. De novo, você acompanhou a exposição de Gênesis? Porque a sucessão de más decisões é enorme. Começa com Abraão, continua com Jacó e continua com Isaac e passa para Jacó. E Deus ainda assim intervém na história e vai consertando e colocando no seu caminho. Perceba, meus irmãos, até a cruz foi uma péssima decisão da elite religiosa e do governo romano da época. Agora, alguém em sã consciência voltaria no templo para ir lá avisar o pessoal, não faça isso? Porque tinha que acontecer.
Tem até, você que já viu o vídeo que alguém produziu, que o Exterminador do Futuro volta no tempo para tentar salvar Jesus? Aí ele começa a dar tiro em todo mundo, e Jesus falou assim, você não está entendendo, é para acontecer. Não é para voltar no tempo para consertar nada, porque tinha que acontecer a cruz. Eu achei o vídeo muito engraçado, e aí quando Jesus vai embora, o Exterminador fala, ele voltará, porque a fala do filme diz, eu voltarei. Nós não temos que ajudar Deus até nessas situações, porque o Senhor usa para a sua glória, usa para o seu propósito, ok? Vamos ver alguns objetivos, irmãos, do nosso estudo de hoje. Saber, captar qual a melhor escolha a fazer na vida, que é seguir a Jesus. Sentir, desejar ser fiel seguidor de Jesus. E agir, seguir os passos de Jesus, mesmo que às vezes signifique renunciar. Vamos ler juntos, irmãos, são só 2 versículos, coloca os 2 aí, bem bonito, a uma só voz. Vamos lá? Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Eu vou deixar para a semana que vem falar sobre o texto, basicamente, uma breve exposição, ok? Quero fazer algumas considerações aqui. Hoje a gente vai se ater mais ao conteúdo do nosso estudo. Vamos lá? Primeiro, a porta estreita. Renúncia. Tem um ditado que diz, câmbio, ok. Não se faz omelete sem quebrar ovos. Certamente você já ouviu esse ditado popular. Ele é muito usado para justificar prejuízos assumidos com o preço de uma conquista maior. Não se pode seguir a Jesus sem renúncia, certo? Então, muitas vezes você tem que perder alguma coisa para ganhar outra. É isso que está se dizendo aqui. Lembra quando Jesus falou a respeito da peculiar dificuldade dos ricos em passar pela entrada do reino de Deus? Está em Lucas 18. E o texto diz, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Pessoas ficam num comentário infindável se essa parte em que Jesus fala um camelo passar pelo fundo de uma agulha era literalmente uma agulha, okay? Ou era um portal que tinha na época uma passagem que era muito baixa e você não conseguia passar montado num camelo por ali. Você tinha que desmontar e passar e o camelo tinha que dar a volta. Não importa. Tanto uma quanto outra, a lição é a mesma. O mais importante é antes. Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. E por quê? Porque riqueza é pecado? Não. Mas porque, meus irmãos, o nosso coração idólatra se apega a coisas. Casas, carros, roupas, eletrônicos. Hoje em dia, meus irmãos, nós estamos num cenário aplicativo, teologicamente, desse texto, ainda mais grave do que era há 25, 30 anos atrás. Para os chamados novinhos, você não sabe o que é ir comprar um negócio num dia, no outro dia ele está no outro preço. A gente reclama porque as coisas sobem, você não sabe o que é inflação. Você não sabe o que é viver num país que literalmente as coisas subiam todo dia. Você tinha que fazer as compras no dia que saiu o pagamento, porque uma semana depois a perda salarial era diária. Todo mês tinha um negócio chamado gatilho salarial, você tinha um aumento, só que não era aumento, era a reposição da inflação do mês. Então era um jeitinho que o governo criou porque ele não conseguia parar a escalada dos preços. E aí, meus irmãos, né, não é aqui nenhuma propaganda política, mas é verdade, o Plano Real mudou a face do Brasil. Você não sabe o que era antes realmente, isso foi por décadas e décadas, né? Nós temos uma moeda que está aí, vai fazer 27 anos, se eu não me engano, e eu não lembro se teve uma moeda que ficou tanto tempo, porque antes disso, eu tinha só 20 e poucos anos de idade e eu já tinha mudado na minha vida de moeda 4 vezes. Toda hora você tinha que ir lá no banco trocar as notas de cruzeiro para cruzeiro novo, de cruzado para cruzado novo e assim por diante. Mas você tem uma situação, irmãos, que hoje as pessoas realmente têm acesso. Eu sei que a gente reclama, eu sei que a gente se compara com a Europa e com os Estados Unidos, mas a gente tem acesso a coisas que na idade de vocês eu não tinha. Não sei quem me perguntou uma vez, quando você teve seu primeiro computador? Eu falei que eu já estava adulto. Existia antes? Claro que existia. Quando você teve seu videogame? Eu falei, nunca. Eu não tinha dinheiro para comprar videogame.
o ponto aqui, meus irmãos, é que hoje, com a facilidade que a gente tem a bens materiais, diferente de outras gerações, mais um perigo tem em relação ao materialismo no nosso meio. Você sabe por que eu sei disso? Porque quanto mais avançada e rica a cultura, mais difícil tem sido a pregação do evangelho. O secularismo anda de mãos dadas com o materialismo. Você tem tudo, você tem comida a hora que você quiser. Um pouquinho de trabalho. Tem um camarada que eu sigo os vídeos dele e fala assim, aí ele mostra os carros, ele trabalha com construção, mostra os carros dos funcionários dele. Parece carro de doutor aqui, no Brasil. Então a gente vive nessa realidade, meus irmãos, em muitos países, e é claro, é mais uma demonstração de como o coração do homem é uma fábrica de ídolos, como diria Calvino. E por causa disso, meus irmãos, nós precisamos compreender o que Jesus está dizendo. O problema não é você querer melhorar de vida, você passar naquele concurso, ou terminar aquela faculdade, ter uma certa estabilidade, dar um conforto para os seus filhos. O problema é o local, a prioridade que isso ocupa no seu e no meu coração. O problema é você saber se isso é a vontade de Deus para você. Vários irmãos nossos que têm uma boa condição já ajudaram a nossa igreja, por exemplo, patrocinando as nossas conferências. Lembra? Um logotipozinho ficava lá no fundo, no rodapé do cartaz de divulgação. São, em grande maioria ali, uma outra vez eu fui atrás de empresas que não eram de irmãos, em que eu falei, olha, vou ter esse evento, temos despesas, se você puder participar, vai ter uma divulgação assim assado, e esses irmãos abençoaram. Teve um irmão aqui na cidade, que é empresário, quando eu era pastor lá no Cauamé, ele doou todos os ventiladores e parte do som. Ato contínuo, meses depois ele me chamou, falou, pastor, eu só entendi um pouquinho melhor, monta aqui um som, olha, para que ele perguntou, né? Monta para mim um som aqui. Aí eu falei, não, eu vou pedir ajuda aos universitários. Aí eu pedi, montei ali algumas marcas, ele comprou lá no nome de uma loja famosa lá de Manaus, à vista. Amém? Está usando aquilo que Deus lhe deu para abençoar a obra. Então o problema não é esse, irmãos. Deus usa gente. Eu fui para um curso do outro lado do mundo, tudo pago por irmãos que têm doado, que têm ofertado para aquela instituição, para o Instituto Haggai. Entende, irmãos? O problema não é esse. Porque talvez você esteja pensando assim, me acabaram de me propor uma promoção onde vai ser o dobro do salário. Então, pela Bíblia, eu devo dizer não. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo por que você vai dizer sim. Qual a sua motivação? Escolhas. No final, meus irmãos, como o Ted falou ano passado, o coração do problema é o problema do coração. É o problema do meu coração. Por que eu quero isso? Por que eu preciso disso? Por que eu almejo isso? E Jesus ilustra isso com algo bem claro, que é a questão dos que tem muitas posses. Aí você lembra que a história que combina aqui é do jovem rico. Né? Inclusive, é incrível, irmãos. Já usaram esse texto para dizer assim, Deus quer que a gente dê as nossas coisas, todas. Porque ele fala para o jovem que ele deve dar as suas coisas aos pobres e segui-lo, certo? Mas o teste ali era, obviamente, qual era a motivação e desejo do coração daquele jovem. E ficou claro que ele não queria exatamente seguir a Jesus. Bem, ninguém pode ter tudo na vida. É preciso aprender a abandonar para abraçar, deixar para encontrar, soltar para pegar. Infelizmente, a teologia da prosperidade tem convencido evangélicos de que podem ter tudo na vida. Há somente um evangelho, o evangelho do Sermão do Monte, o evangelho da renúncia, da porta estreita, por onde passa só um coração órfão, sem pai nem mãe. Aí são as referências, né? Um coração solteiro, uma alma falida, uma alma nua. A ideia aqui, meus irmãos, é que se nós não fizermos do Senhor a nossa suficiência, a porta não passa na porta. A bagagem nos impede de passar na porta. Pouco importa se ela é uma porta de banheiro com 60 centímetros, uma porta, geralmente, outras da casa com 80 centímetros, ou uma porta da rua, que às vezes são de 90 centímetros, 1 metro, pouco importa. A bagagem vai impedir que você tenha sucesso em passar por aquela porta para dentro do reino da vontade de Deus. Porque você está lutando entre aquilo que você quer e aquilo que Deus quer.
Então, como eu disse, meus irmãos, renúncia é algo que a nossa carne não gosta. Está com um problema com alguém e alguém lhe dá aquele conselho. Então, você tem que ir lá e pedir perdão por aquilo que você fez de errado. Ele que vem primeiro. Porque nós sempre achamos que a ofensa causada contra nós é mais grave do que qualquer coisa que eu tenha feito com qualquer pessoa. Então, eu tenho que ir lá e... Desculpa, a pessoa tem que ir lá e resolver comigo. Jamais eu. Porque isso eu tenho que fazer renúncia do meu orgulho. Eu tenho que renunciar àquilo que eu desejo. E a verdade é, meus irmãos, que se minhas mãos não estiverem vazias diante do Senhor, e eu estiver aqui querendo apresentar alguma coisa como justificativa do meu valor, meu coração está no lugar errado. Meu coração está no lugar errado. Renúncia é algo complicado mesmo. Bem, logicamente, seguindo aqui, estamos falando... Slide. Estamos falando por figuras, e estas são fortes. Veja a parábola da grande ceia em Lucas 14, 15 a 24, na qual os convidados escolheram não aceitar o convite para o banquete, colocando outros assuntos na frente. Eles dão as suas desculpas, compra de imóveis e o casamento. Aí o autor diz, eu já cansei de ouvir crentes dizendo que não puderam ir à igreja no domingo por causa de uma dor de cabeça. Mas não faltaram ao trabalho na sexta, nem na segunda, e ainda fizeram compras no supermercado na feira no sábado. E eu prometo aos irmãos, pode ir lá na sua revista. Eu já falei tudo isso, mas não foi eu que escrevi isso aqui não, está na revista. Eu também nunca compreendi isso. Porque você não, irmão, faltou domingo, eu estava sentindo mal, mas segunda, sem falta nenhuma, está no trabalho. Enquanto, meus irmãos, as nossas escolhas forem compromissos, são inadiáveis, infaltáveis, incontornáveis, mas quando for para Deus, tudo se dá um jeitinho, alguma coisa está muito errada no meu coração. É necessário... Sair toda hora. É necessário nós compreendermos, meus irmãos, que eu não estou falando sobre legalismo aqui. Estou falando sobre motivação. Por que que eu faço o que eu faço? O que que me leva às minhas decisões? Por que que eu escolho desta maneira e não de outra? E aí, durante esse processo, eu vou perdendo ou ganhando bênçãos. Porque as nossas escolhas, irmãos, elas têm consequências. Às vezes, quando eu converso com minha esposa, ela lamenta sobre alguma coisa, sobre alguém, e eu também e tal. E quando a gente vai verificar, meus irmãos, a história se repete. É aquilo que eu já falei para vocês, a pessoa chega na minha varanda lá do aconselhamento, derrama das suas lamúrias, 30, 40 minutos eu deixo falar. E quando você vai fazer a anamnese, né, vai fazer um apanhado da situação clínica, espiritual, mas clínica daquela pessoa, não tem devocional. A EBD é uma coisa esporádica, uma vez na vida, outra na morte. Vem um culto, falta 3. É aquela pessoa que quando você diz assim, meu irmão, chegou o livro do mês, ela está 30 anos na igreja. O que é livro do mês? Ela está completamente fora de órbita. Eu não lembro agora, mas teve uma pessoa que falou assim, pastor, eu estou com esse problema, o que você diria se você falou assim? Eu falei, irmão, você lembra na conferência tal, a gente abordou esse assunto? Ah, eu não vim. Aí eu falei, eu sei, está nítido. Porque deixou de aprender. Irmãos, veja bem, eu não direciono, só para fazer aqui um parênteses, um momento plim-plim, eu não direciono os temas das conferências. Eu não chego assim, vou atrás de uma pessoa para... Isso é geralmente o que acontece, né? O pessoal sabe que alguém escreveu o livro assim e vai atrás daquele autor porque quer que aquele assunto seja tratado com a sua igreja. Nenhum problema nisso. Eu escolhi outra forma. Essa é a nossa 17ª conferência. Ok? Eu escolhi outra forma. Eu vou atrás de um bom pregador. Aí eu pergunto a esse pregador, irmão, quais são alguns temas que você tem trabalhado? Porque, gente, se ele nunca falou se a vida inteligente em Marte, eu vou ficar pedindo para ele falar sobre isso? O cara nunca tocou nesse assunto. Irmão, eu queria que você falasse sobre as propriedades nutritivas do alho poró à beira do Egito. Não vou falar do que você tem falado, do que você tem lido, do que você tem escrito. Aí ele me dá 2, 3, 4, 5 assuntos. E aí sim eu peço a direção de Deus, o que é algo que, nossa, isso aqui vai ser uma bênção para a nossa igreja. E assim foi que nós chegamos, inclusive, no atual tema.
ponto aqui, meus irmãos, é que perdemos essas oportunidades, e fechando os parênteses, quer seja a conferência, ou isso, aquilo, são minhas escolhas, e elas têm consequências. Onde eu perco a oportunidade de um aprendizado, uma maturidade bíblica, sobre a qual o Senhor irá basear a transformação de vida em mim e em você. Perceba, meus irmãos, se você ainda não sabe disso, ainda que esteja na nossa igreja, não existe, preste atenção, não existe obra transformadora do Espírito Santo a parte da palavra que o próprio Espírito inspirou. A mudança, a transformação do Espírito não vem do ar. Ela vem por instrumentalidade, é o Espírito que transforma, mas ele usa a palavra para transformar a minha vida. Ok? Porque ele é o Espírito, qual é o adjetivo? Santo. É o Espírito que santifica. Quando Jesus vai falar de santificação, ele fala o quê? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele não usa outra coisa. Então é por isso, meus irmãos, quem fez de evento isso, festinha daquilo, programação divertidazinha e tal, é que eu sempre falo quando o pessoal está chegando na nossa igreja. Olha, a nossa igreja é muito chata. Só tem Bíblia. Não tem um culto cor-de-rosa? Não, não tem. Eu vi outro dia aí. Culto cor-de-rosa. Oi? Arraial, né? Sem João com Jesus. Não, não tem. Pastor, tem algum problema em reunir os irmãos da igreja para comer comida típica do meio do ano? Não tem problema nenhum. Pode reunir. Me chame para comer. Isso não é coisa de igreja. Igreja não é clube social. Eu não me refiro ao biscoito. Me refiro ao clube social mesmo. A igreja tem uma missão clara, meus irmãos. A igreja não é ONG. A igreja não é clube social. A igreja não é instituição de caridade. A igreja tem uma missão clara. Pregar o evangelho e edificar os santos. Para que eles possam fazer a diferença no mundo. Aí sim, eles podem ajudar os necessitados, eles podem viver o evangelho lá fora, e assim por diante. Está se convertendo, irmão? Pediu a palavra. Ok, a pergunta não tem absolutamente nada a ver com a matéria, mas eu não vou pular não. A pergunta do Leandro é, crente nesses arraiais e festas, etc, etc. Meus irmãos, veja bem. Muita gente vai dizer que não tem nada a ver, e realmente, perceba, você não vai pegar demônio, tá? Porque eu já vi crente falar isso também. Se você for numa festa dessa, vai se abrir para opressões. A pessoa está assistindo demais filme The Conjuring e lá da Annabelle. Não, você não sai pegando demônio por aí, não. Primeiro que você tem o Espírito Santo, então o demônio quer a distância de você. O que eu entendo, meus irmãos, é como a gente participa, a gente está autenticando algo que nasce no paganismo católico. Paganismo católico é uma festa pagã criada por uma igreja. Em homenagem aos seus, entre aspas, santos. Então, o ponto não é se eu vou lá e a comida vai estar contaminada com alguma coisa espiritual. Não, esse não é o ponto. De minha parte, eu não vou porque eu não quero autenticar algo que eu discordo. Você quer ver só? Se a festa fosse promovida por Mormon e Testemunho de Jeová, vocês iam? Eu sempre faço essas comparações, irmãos, porque a gente às vezes é meio tolerante com certas coisas e não com outras. Esta semana eu estava tratando o tema com os jovens sobre música, que vem de uma determinada, entre aspas, igreja, que é uma seita, que todo mundo tolera, aí canta as músicas bonitinhas, porque elas são aparentemente bíblicas. Vou falar logo, dos adventistas. Então, concurso de Miss Simpatia de qualquer lugar. E aí, mas quando chega, pergunta assim, tá, eu tô com essa música aqui, é do coral da cidade de Utah, dos Mormons. Bora cantar? Não, pastor, porque os Mormons... Qual a diferença? Se está fora da sã doutrina, está fora da sã doutrina, ponto. Se for assim, vamos embora cantar Roberto Carlos. Jesus Cristo. Da minha época. A letra, não tem problema nenhum. É fraquinha, mas problema não tem. Eu estou aqui. Está pedindo para Jesus olhar para ele. Então a gente tem, meus irmãos, às vezes um filtro estranho das coisas. E o pior é que as igrejas evangélicas pegam as coisas...
um post que eu vi, você deve ter visto, eu já fiz isso 5, 6, 7, 10 anos várias vezes. Vai para o 1º século. Você consegue imaginar Paulo pegando a festa de Baco? Pastor Baco, esse nome me é... Baca. Pois é esse aí mesmo. De vinho e sem vergonhice. Já pensou Paulo pegar a festa de Baco e cristianizar a festa dele para atrair as pessoas do mundo? Ele fez isso com absolutamente qualquer coisa. Ele deu instrução à igreja. Porque, irmãos, os gregos e romanos tinham muitas festas. Você o vê pegando a festa feita para Mercúrio, por exemplo, ou qualquer outra que seja, e transformando em uma festa, uma celebração cristã? Não. Você não vê Paulo fazendo isso, você não vê os pais da igreja patrística fazendo isso. Não, você vê ele se mantendo longe das práticas da sociedade. Mas hoje, é bom pintar a igreja de preto, botar aqui um globo cheio de espelho e umas luzes, e eu não estou exagerando, a igreja está fazendo exatamente isso, porque atrai as pessoas. Um colega meu foi pregar nos Estados Unidos, estava lá, uma igreja lá, e falou assim que tinha 25 minutos porque as pessoas hoje não têm tolerância para uma coisa muito longa. A não ser que seja de filme dos Vingadores, né? Não, irmãos. Não é que as pessoas não têm tolerância, não. São escolhas que nós fazemos, do que realmente importa para nós, do que realmente vale a pena investir o nosso tempo. Aí eu não tenho condição de renunciar à minha manhã de domingo para ouvir 1h30 de aula. Ou eu não tenho condição de renunciar ao meu conforto. Eu me lembro desses filmes grandes que eu penso que eu tenho uma bexiga de mulher grávida, sabe, irmãos? Eu não posso tomar um copo d'água que eu vou ao banheiro 10 vezes. Então, eu preparei-me e não tomei nada. Porque eu não queria sair do filme. A pessoa, se a gente tiver essa mesma mentalidade com o culto? Eu passei aquele filme de mais de 2 horas, 2 horas e meia, 2 horas e 40. Não tomei um gole de nada e não foi ao banheiro. Às vezes que eu não fiz essa estratégia, que é a maior parte das vezes, eu chego ao final do filme com dores, porque é muito tempo. Quantas vezes, meus irmãos, nós não temos paciência para nada quando as coisas são de Deus? Temos a necessidade, uma inquietude de levantar e fazer e acontecer, e beber, e ir ao banheiro, e lá fora dar uma volta ao redor do quarteirão, sei lá. A gente precisa fazer alguma coisa, mas não consegue se concentrar. Agora, eu confesso a você, irmãos, eu não sei como você consegue, porque eu estava ouvindo, acho que era o Steve Lawson, essa semana, né? Na academia. Estava com fone, né? E Steve Lawson pregando tal no podcast dele no Spotify. Ele estava pregando, né? E aí eu estava lá fazendo meu exercício e eu estava prestando uma atenção nele. Daqui a pouco começou a ficar pesado o que eu estava fazendo. Eu falei, gente, acho que eu já estou no 20 aqui, era 12. Porque tem que prestar atenção. Exposição bíblica não é aquela coisinha que você pega um pedacinho isolado que o pregador falou e deu tapa no púlpito e você... Nossa, o culto hoje foi forte. Forte nada. Você pegou uma emoçãozinha tipo Red Bull e levou para casa achando que tinha sido edificado. Creio, logo penso. A fé cristã é uma fé cerebral, racional, que invade o seu coração e transforma a sua vida. E para isso a gente precisa de escolhas de como a gente vai viver essa fé. Aplicações. Aplicação. Há pesos em sua vida que precisam ser abandonados? Há pecado? Custa-lhe muito caro? Por Cristo vale a pena. Ore agora e abandone seus ídolos. A porta é estreita, não vai dar para passar com uma mochila enorme. Vamos lá, irmãos. Caminho apertado. Renúncia, renúncia, renúncia. O problema na igreja da Galácia, também carta de Paulo que nós já pregamos inteira em nossa igreja, é que havia começado bem e estragado tudo logo em seguida. Então, logo no começo, Paulo vai dizer, por que vocês abandonaram o evangelho e trocaram por outro evangelho, que não é outro evangelho. Bem, esse é um defeito comum entre os cristãos de todos os tempos. Se a vida cristã começa com renúncia, por que deveria continuar com egoísmo? Se a salvação se dá com a confissão do Senhor e de Cristo,
porque a santificação se daria com eu sou o Senhor e ando por onde e como quiser. Se o discipulado é iniciado com a cruz, por que não se continua com ela? Então essa é a ideia, meus irmãos, que eu achei perfeita a ideia, a figura de Jesus, onde ele fala não só da porta estreita, mas ele também fala do caminho estreito. E eu creio que os mais velhos lembram daquele quadro que tinha na casa da sua avó. Alguém tinha esse quadro? Que tinha uma porta bonita, larga assim, né, e um caminho, e aí ao redor tinha todo tipo de lazer, distração, entretenimento e também porcarias e tal, não sei o quê. E do lado tinha uma porta simples e um caminho tortuoso e tal. Só que este, amplo e divertido e tudo mais, caía no inferno. E esse acabava no céu e tinha lá uma representação, né, de Deus e tal. Ninguém nunca viu isso aí? Já? Era sua não, né, irmã? É. Engraçado, quando eu falo, irmãos, conhece o cântico tal? A Marcela, é da minha época. Mas quando eu falo desse aí, já não é mais, né? Isso é verdade. Bem, mas esses quadros, irmãos, eles duraram. Eles não foram destruídos depois da minha época, não. Ficaram por aí. E eu vou pegar a imagem na internet e vou colocar para vocês agora. Questão de honra. Mas o ponto aqui é que pelo menos aquele quadro com a sua avó e seu avô mal pintado você tinha na sua casa, né? Ah, então tá. Pensei que era só eu. Na minha casa, meus filhos não podem dizer isso, porque o nosso quadro nós temos uma foto tirada de alta resolução pelo diretor do nosso seminário. Bem, então, irmãos, a ideia desse quadro é perfeita, infelizmente. E a ideia do que está escrito ali é exatamente isso. A vida cristã não é tipo... Aliás, nada na vida, irmãos, é eu entro, agora eu posso fazer o que eu quiser. Certo? Nós temos o título da ABB. Certo? Aí tá lá, mensalidadezinha paga, carteirinha. Aí um belo dia eu cheguei lá para usar a piscina. Aí eu cheguei e ele falou assim, não, a piscina está interditada porque colocaram cloro. Mas eu sou sócio, eu pago a minha mensalidade, eu vou nadar assim mesmo. Seria ótimo, porque ia cair o resto do cabelo que eu tenho, né, com esse cloro todo, e a pele ia ficar, sei lá de que jeito e tal, se eu não morresse, né, intoxicado. Porque tem regras. Tem um funcionário lá, que a ele foi dado toda a autoridade na piscina e nos seus arredores, para dizer, não pode entrar, está interditado. Interessante, meus irmãos, que quando se refere à vida cristã, isso se aplica a tudo, é claro, né? Entrada exclusiva para funcionários. Você pode entrar porque você é funcionário, eu não posso. Tudo tem regras. Só na fé cristã que é essa casa da mãe Joana que as pessoas querem fazer. E não é. De fato, não é. Você pode tentar capinar e mudar os marcos do caminho, mas você vai se dar mal. Porque o caminho continua sendo estreito, tal como a porta. Isso se assemelha, irmãos, ou pode ser um paralelo à ilustração que eu já disse para vocês, que você entra pela porta da graça e você continua andando pelo caminho da graça. E é por causa desta graça que nós podemos andar pelo caminho estreito. Essa semana, não lembro mais quem eu estava falando de Jesus, e eu falei para a pessoa... Ah, sim, foi o rapaz que foi levar um produto para a gente lá. Eu falei para ele que é comum as pessoas acharem que, seguindo a Jesus, a sua vida vai ser sem graça. Ele vai acabar com sua curtição, vai acabar com, né, o colorido da sua vida e tal. E eu falei, isso não podia estar mais longe da verdade. Ele vai tirar as coisas e as situações que andam na contramão da vontade de Deus na nossa vida. E que talvez, inclusive, nos agradam, provavelmente nos agradam a carne. Mas quando nós escolhemos, meus irmãos, um caminho estreito, é um caminho de mudança. Agora, isso eu tenho que dar uma pausa aqui. Todo cristão de verdade, ele já entrou pelo caminho, pela porta estreita. Ok? Nós estamos de acordo? E todo incrédulo, até o momento, está na porta larga e no caminho amplo. Então, de fato, o que a nossa lição está nos trazendo a pensar é: será que, tendo entrado pela porta estreita, eu quero me comportar como se estivesse andando no caminho amplo? É isso que eu tenho que me questionar. As minhas escolhas, as minhas motivações, é como se eu não pertencesse ao Senhor. É como se eu quisesse, mesmo, é complicado aquela ilustração que eu mencionei, ficar com a perna em cada lado. Se eu quisesse usufruir de coisas que eu não tenho mais condição.
Essa é a ideia quando Paulo, por exemplo, menciona que, então, os mentirosos, os adúlteros, os isso, os aquilo, não entrarão no reino de Deus. Você conhece o texto, né? Aí você para pensar, mas peraí, eu já menti, estou fora do reino de Deus? Eu já fiz isso, já fiz aquilo, então, já fui isso, eu estou fora do reino de Deus. O que Paulo está dizendo, irmãos, nesses textos? Que as pessoas que têm este estilo de vida do caminho amplo estão fora do reino de Deus. Por que cargas d'água eu os imitaria? É isso que o texto significa. De novo, um problema sério de hermenêutica. Já vi gente agora com a inclusão digital dizendo aí e tal, né? Por exemplo, nós soube do pastor fulano, ele adulterou. Pô, tá ardendo no fogo do inferno. Nem morreu, mas já está. Porque as pessoas não se dão trabalho de entender a palavra de Deus. E aí ele inclui, inclusive, o próprio Davi, né? Nessa história. Adúltero e assassino. Então, a ideia, meus irmãos, é que eu que entrei pelo caminho estreito, por que eu estou flertando com a cultura do mundo? Por que eu estou flertando com aquilo que não me pertence mais? Por que eu estou indo para um lado que eu não deveria estar? Continuando, irmãos. Dr. Lucas, está se referindo, obviamente, ao escritor de Atos e do Evangelho, o evangelista, sempre meticuloso em seu registro acerca do custo do discipulado, acrescenta o diariamente, ou dia a dia, na versão revista e atualizada. Depois do negue-se a si mesmo. E aí tem os textos que você pode conferir. Essa é a obra do Espírito Santo para nos lembrar que a porta é estreita, tanto quanto o caminho é apertado. A renúncia, a devoção, o choro, a entrega desmedida, o salto pela fé nos braços do bom pastor, não é só no dia da conversão, é todo dia. Hoje você renunciou à sua cama gostosa para vir estudar. Gente, não foi eu que escrevi, não, já estava nas revistas aí, viu? Para vir estudar a Bíblia na escola bíblica dominical. O amanhã também trará seus desafios, tanto quanto hoje. Então, irmãos, o fato é que para as coisas prazerosas da vida, qualquer coisa assim, eu não preciso de disciplina. Aí eu vou me disciplinar para poder maratonar aquela série da Netflix. Não, isso não existe. Você faz até não querendo. Feliz ou infelizmente, e aí deixo com você para avaliar. Agora, tudo na vida natural e espiritual que requer disciplina é uma luta. Essa semana eu fui para a academia 3 vezes arrastado. Arrastado. Não queria ir, especialmente no leg day. Não quero ir. As pernas já são cambito mesmo, não vai mudar nada. Não vou. Aí você chega lá, você se força a fazer a disciplina. Quando chega lá, motivado e tal. A gente não quer fazer coisas que são disciplinadoras. Eu estou lendo na minha mesa, meus irmãos, meu devocional fica bem aqui, a minha mão direita. Bem aqui. Na pilha de livros, ele está lá em cima. Na minha agenda, meu devocional está ali. Aí eu estou ali. Aí o celular, uma mensagem. Eu vou atender esse problema. Aí eu vou ver uma coisa do CFM. Aí eu vou ver uma coisa não sei o quê. Eu vou ver. Aí eu vou ver esse vídeo do cachorrinho. E o devocional. Estou aqui. Não, é muito importante devocional. Eu já falo contigo. O já vai se tornando jajão, né? E vai ficando. E detalhe, nem tudo foi porque eu parei para assistir o vídeo do cachorrinho. Porque eu estava fazendo a coisa do CFM, eu estava vendo o negócio do devocional do... Olha aqui. É irônico, é trágico é irônico se não fosse trágico, né? Estou vendo a coisa do devocional do ano que vem para produzir. Se o devocional falasse, ele levantaria assim: bonito, né? Tá me traindo com o volume 2. Porque o volume 1 está ali esperando que eu faça o que eu tenho que fazer. A disciplina, meus irmãos, é uma luta contra os nossos desejos do que eu quero fazer agora. E às vezes a gente mascara com coisas importantes, como eu disse. Não, eu tenho que fazer esse relatório aqui. Eu tenho que lavar essa louça, eu tenho que fazer aquilo. É a Marta, né? Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo e tal. E essa é a folgada aí aos pés de Jesus, que escolheu a melhor parte. Agora, detalhe, meus irmãos, o que mais ridículo é que no caso do devocional, só para fazer esse ponto, não é um negócio de 3 horas. Sejamos sinceros, não é. 15, 20 minutos entre a leitura, a meditação, uma oração e tal, mas que faz uma diferença enorme. Eu não posso parar 20 minutos
virar de cabeça para baixo o meu celular para que eu nem veja ele acender, porque o problema é esse, quando ele acende a mensagem aparece aqui, aí a tentação é grande. Eu não posso largar as distrações para priorizar aquilo. E falando sobre oração, que a gente tratou isso já, né, na IBD, na vigília e tudo mais. Eu não posso separar aquele tempo para ter o meu tempo de confabular com o meu Deus sobre o meu dia e colocar diante dele. Então, esses desafios, meus irmãos, de amanhã vão acontecer. Quais são as minhas escolhas diante das coisas que eu tenho que fazer? Antes de você desistir da próxima coisa importante que você está fazendo, particularmente para Deus, pense muito bem nas suas prioridades. Se realmente você não consegue fazer aquilo, ou você, na verdade, não quer fazer aquilo. E aí você vai ver o fruto das suas escolhas. Conclusão, irmãos, para nós terminarmos por hoje. Certa vez um homem disse: eu criei minha própria religião. Certamente ele só permitiu que fizesse parte de suas escolhas tudo quanto lhe conviesse, como seus desejos, gostos, ideias, vontades, prazeres, etc. Todos nós preferimos ter muito mais que uma opção para fazermos nossas escolhas. Mas Jesus não nos deixa tantas opções. Ele ensinou que temos que escolher apenas uma entre duas opções. Há dois caminhos, há duas portas, há dois destinos, há duas multidões, ou seja, dois grupos que vão escolher. E aí a nossa lição termina perguntando se você já fez sua escolha. Bem, se você está aqui hoje conosco no nosso EBD e você não tem absoluta certeza da sua salvação, você precisa escolher uma porta. E a minha oração sincera é que você escolha a porta estreita, a porta que Jesus nos proporcionou para a salvação. Agora, por outro lado, você, meu irmão em Cristo, que já entrou por esta porta, a minha oração por nós é que você, no seu dia a dia, você opte, escolha, cada momento, em cada desafio, em cada situação, escolha aquilo que caracteriza alguém que está andando pelo caminho estreito e não pelo caminho amplo. Porque nós vivemos em sociedade, nós não vivemos em um lugar isolado, nós vivemos dentro da cultura, certo? Mesmo que você tenha, biblicamente, a sua própria cultura, você está vivendo neste meio, neste mundo, que você não seja levado, nós não sejamos levados, irmãos, pelas escolhas, pelas opções que a multidão está tomando. Porque, inclusive, o nosso texto, para relembrar, ele vai nos dizer, no finalzinho dele, aqui, o seguinte. São, na verdade, no final dos dois versículos. Quanto à porta estreita, a porta ampla, larga e o caminho amplo, são muitos os que entram por ela. Olha que interessante. Já a porta estreita e o caminho apertado, são poucos o que a encontram. Isso é Jesus falando. Então, meus irmãos, com certeza, no céu nós vamos ser milhões e milhões e milhões. Mas, tristemente, nós podemos afirmar que no inferno eles serão muito mais. Infelizmente. Eu não estou sendo pessimista, estou sendo bíblico. O texto acabou de dizer isso. Que, infelizmente, nós estamos do lado da minoria. Porque o coração do homem vai levá-lo para longe de Deus cada vez mais. Semana que vem a gente vai rever esse texto com outra perspectiva e mais detalhes. Por hora, vamos orar. Quero convidar-nos a nós orarmos silenciosamente durante um minuto, depois eu encerrarei, pensando em que as suas escolhas hoje precisam ser questionadas na presença do nosso Deus. Amém? Vamos orar. Deus querido, é perceptível em nossas vidas que nós causamos a nós mesmos coisas que o Senhor nos adverte pelo Teu Espírito, o Senhor nos alerta, o Senhor ilumina o nosso entendimento para que possamos ver o que não veríamos por nós mesmos, mas ainda assim, em muitas situações, em muitas ocasiões, nós seguimos a inclinação do nosso coração. Aquele que a Tua palavra diz que ele é corrupto e enganoso. Tu possa, ó Deus, ajudar-nos a olhar para a Tua palavra como um comando, como uma ordem do nosso Senhor,
e assim questionar por que o nosso coração tem militado no sentido contrário. Confrontar o nosso coração, confrontar a nós mesmos e tomar decisões que produzam bênção na nossa vida. A bênção vem do Senhor, mas ela não será derramada sobre a desobediência. Que a nossa decisão, em conformidade com o teu querer, possa, portanto, nos levar a essas bênçãos que tanto muitas vezes nós reclamamos que não temos. Dá-nos, ó Deus, uma tarde de descanso, mas que à noite possamos retornar para ouvir a tua palavra e ver mais uma vez sobre o que ela nos fala, sobre como sermos biblicamente uma igreja saudável, uma igreja madura. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.